Irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Quaresma. É esse tempo bonito onde a Igreja nos convida a fazer a nossa caminhada penitencial para nos fortalecermos rumo ao reino definitivo. Hoje as leituras trouxeram para nós Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4, onde relata-se a vocação de Abraão. Abraão, ele era um seminômade, ele vivia com a sua família buscando terras férteis, onde ele pudesse cuidar do rebanho e pudesse plantar, tanto para alimentar a sua família, quanto para alimentar o seu rebanho também. Então eles eram seminômades, ou seja, eles só migravam nos períodos de seca, nos períodos de crise, eram proprietários de terra, criador de animais, e Deus desinstala Abraão desta realidade. Ele dá uma ordem muito difícil para Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, ou seja, abra mão de tudo que você tem. A sua terrinha que você lutou tanto para ter não é sua mais, eu quero que você deixe ela de lado. A sua segurança, que é a sua família, os seus irmãos, os seus primos, que eu quero você sozinho, somente com os da sua casa. E saia da casa do teu pai, ou seja, abra mão da tua herança, você vai sair para nunca mais voltar. Então a ordem que Deus dá a Abraão é muito difícil. Sai da tua terra, da tua família, da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí Deus faz então para ele promessas, de que graças irão acontecer na vida dele, e o nome dele será lembrado, e ele vai, a partir do momento em que ele obedecer a ordem que foi dada, ele vai colher a bênção na vida dele, E Abraão, então, obedeceu. A leitura vai terminar com a obediência de Abraão. Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Então, que bonito, né? Ouvindo a primeira leitura, nesse segundo domingo da Quaresma, a Igreja está nos ensinando que a nossa vocação de filhos de Deus, seguidores de Cristo, não é viver acomodados ou presos em nossas seguranças pessoais. O verdadeiro cristão é aquele que está disposto a peregrinar sempre. Aqui na Terra nós somos todos peregrinos, estamos de passagem, não podemos fazer morada, nem a morada do aconchego, nem a morada nas dores. A gente está caminhando, a gente está buscando, e a gente vai estar realizando a nossa missão à medida que a gente estiver desinstalando. Aí a bênção de Deus vem nesta obediência, neste viver conforme o Senhor havia mandado. Uma semana passada, Adão e Eva caminhou conforme a serpente mandou. Deus havia dito: não comeis do fruto da árvore. A serpente falou: não pode comer, sereis como deuses, E o inimigo, ele nos atenta, A tentação do inimigo, ela é pesada. A tentação, ela é pelo paladar, Semana passada a leitura disse: a fruta era saborosa, agradável aos olhos, agradável ao paladar, ou seja, não tinha como fugir daquela tentação. E a voz da serpente era uma voz sedutora, e infelizmente os nossos primeiros pais deixaram de ouvir Deus e passaram a ouvir a voz da serpente enganadora. Então, a Quaresma é tempo da gente detectar tudo aquilo que o inimigo tem colocado de sedução na nossa vida, agradável aos olhos, agradável ao paladar, agradável ao nosso orgulho, o desejo de querer ser como deuses, e a gente trabalhar isso, caminhar, fazendo a nossa caminhada santa, penitencial, olhando para dentro de nós mesmos, nos libertando de nossos vícios e nos colocando diante de Deus com um coração contrito. A segunda leitura, tirada da segunda carta de Timóteo, capítulo 8, versículos de 8 a 10, ela vai nos ensinar que viver com Cristo, fazer a vontade de Deus, andar conforme o Senhor mandou, não é fácil.
É uma dor, é um trabalho que exige muito. Então São Paulo, né, ele começa a carta de Timóteo dizendo: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Então o sofrimento de quem quer viver uma vida santa não é um sofrimento qualquer, é um sofrimento que tem base, né? Ele tem um fortalecimento. A gente, quando está doente, a gente toma o remédio, usa o medicamento para ficar fortalecido para vencer a doença. Agora, a gente, quando está doente espiritualmente, o que nos fortalece é o poder de Deus, né? Esse Deus que, como São Paulo vai dizer na segunda leitura, é Ele que nos salva, é Ele que nos chama, é Ele que nos faz santos, é Ele que nos ama por primeiro, né? E Ele existe desde toda a eternidade. Então nós precisamos entender o quanto que a graça de Deus nos fortalece e buscar esta graça, buscar este poder. E no Evangelho de hoje, Jesus ele sobe a montanha. Antes dele ser então preso e crucificado, ele sobe a montanha a última vez. E ele chama para subir a montanha com ele 3 discípulos que já deram muito trabalho ele no caminho. O Pedro, né, ele estava com muita dificuldade de compreender a dimensão da cruz, quando Jesus falou que, né, o Filho do Homem devia de sofrer muito, e Pedro não aceitou, né, aquela proposta da cruz. Ele não compreendeu esse sofre comigo pelo Evangelho. Quantas vezes nós somos como Pedro, não compreendemos. Então Jesus chamou Pedro para essa derradeira viagem, né, à montanha. E os outros 2 discípulos que também subiram, o Tiago e o João também, já haviam dado muito trabalho a Jesus. Eles são aqueles 2 irmãos que tinham pedido a Jesus para sentar um à direita e um à esquerda de Jesus. Né? Ou seja, não estava entendendo a dimensão do reino. O importante do reino não é quem se assenta nos melhores lugares, é aquele que mais serve, é aquele que mais obedece, é aquele que mais ama. Então Jesus chamou esses 3 que estavam com muita dificuldade e, tirando a dúvida deles, Jesus queria atingir todos os outros 12, e ali diante deles ele foi transfigurado na presença de Moisés, na presença de Elias, né, que foram 2 personagens da história que fizeram profunda experiência de Deus e ensinaram o povo. Elias ensinou que Deus ele se manifesta em meio às dificuldades como brisa suave, e o Moisés é aquele que ensinou que Deus ele se manifesta pela história, libertando o povo. E agora Jesus está dizendo que ele é a face do próprio Deus. Em vida, nem Elias e nem Moisés viram a face de Deus. Em vida, tanto Elias quanto Moisés, eles passaram ansiando por ver a face de Deus, tendo que cobrir o rosto diante de Deus. E agora Deus se revela em Jesus, tanto para eles quanto para nós. Então, ao celebrar hoje o 2º domingo da Quaresma, trazendo este evangelho da transfiguração, nós escutamos essa voz que sai da nuvem, né? O desejo de Pedro primário, ele é um desejo que frustra os planos de Deus, né? Ele está na contramão dos planos de Deus. Montar uma tenda e buscar uma segurança. Não, Deus quer que a gente seja peregrino. Aqui nesta terra não temos tenda. A nossa tenda definitiva, a nossa morada definitiva é junto de Deus, lá no céu. Aqui é preciso escutar o Filho, deixar de escutar as vozes sedutoras e enganadoras e escutar Jesus, nos colocarmos na escuta de Jesus. Este é o meu Filho amado. Escutai-o, levantai-vos e não tenhais medo, né, dos tombos da vida. Então vamos viver essa 2ª semana da Quaresma, pedindo a Deus a graça de vivermos na santidade, nos libertando de tudo aquilo que nos petrifica, de tudo aquilo que nos pesa, para darmos conta de subir a montanha com Jesus. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, acima de ti para te abençoar, pela imposição de minhas mãos sacerdotais, os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.